Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Um livro fantástico que eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que você vai aprender neste livro, sem dúvida nenhuma a sua vida financeira ela muda por completo, muda para muito melhor, sem dúvida nenhuma. Mas não basta simplesmente estudar, você tem que colocar em prática, não só o que você está aprendendo nessa websérie, mas em todas as webséries que já foram postadas aqui no canal e que ainda serão no futuro, beleza? Não é a leitura que faz a diferença, e sim aquilo que você faz com o conteúdo, com o que você está aprendendo. Eu tenho visto com uma frequência muito grande aqui no YouTube, principalmente, diversos youtubers assim com milhares de seguidores, milhões de seguidores, eles batem no peito com toda a felicidade para dizer que leem 2, 3 livros numa semana, 10 livros num mês, como se isso fosse uma grande vantagem. Eu tenho para te dizer que isso não é vantagem nenhuma. Presta atenção numa coisa, não adianta você simplesmente acumular conhecimento. É melhor você ler um livro por mês, ou um livro a 2 meses, ou um livro a cada 3 meses e colocar tudo em prática. E enquanto você não tiver obtendo o resultado de tudo aquilo que você aprendeu, você não passar para um próximo livro, do que simplesmente você ler, por acumular. Veja bem, esse tipo de livro, Pai Rico, Pai Pobre, nós já fizemos a websérie do livro Os Segredos da Mente Milionária. Esses livros não são livros de entretenimento, não são livros de romance, isso não é uma revista, não é um jornaleco qualquer, que você lê simplesmente para falar que leu, passando tempo e nada mais do que isso. Se esse livro não mudar você simplesmente perdeu tempo. E o que as pessoas mais fazem hoje em dia é ficar perdendo tempo em coisas vazias que não trazem resultado. Ler é extremamente importante, mas mais importante ainda é você obter resultado com aquilo que você está aprendendo. E quando nós fazemos a leitura ativa, nós vamos profundamente no texto, nós descemos nas entrelinhas e buscamos aquilo que não está muitas vezes expresso pelo autor. Mas quando nós aprendemos, então, dessa forma, por meio da leitura ativa, fazendo anotações, fazendo perguntas sobre o que o texto está me dizendo, e quando nós colocamos em prática, aí é que as coisas começam a acontecer. Então, presta atenção, quero te dar uma chave, guarda esse código. Não é a quantidade de livros que você lê que faz a diferença, e sim aquilo que você faz com o que você está aprendendo. Se for simplesmente para ficar aqui na sua cabeça, não vai te adiantar de nada, não vai mudar a sua vida. Então, se você ler um livro, se proponha a colocar todo aquele conhecimento em prática. E enquanto ele não te trouxer resultado, você não passa para o próximo. Beleza? Eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito mais se você fizer dessa forma que eu estou te dizendo. E se você gostou dessa dica, já deixa o seu like agora para você não se esquecer. Vamos lá. Então nós estamos lendo aqui a história do Robert enquanto criança, como ele conheceu os fundamentos de tudo que ele sabe a respeito de educação financeira. E ele está falando ele está relatando a primeira experiência de trabalho dele, onde ele trabalhava por 10 centavos a hora. E logo depois disso, ele teve uma conversa com o Pai Rico, e o Pai Rico falou que ele não ia receber absolutamente nada. E ele está justamente nesse momento, é uma contradição, mas ele entendeu a mensagem. Eu não vou dizer tudo que nós já dissemos nos vídeos anteriores, o que eu te recomendo a fazer, e é o certo, e é o melhor para você, não é para mim, é para você. É você voltar desde a introdução, que foi quando nós começamos essa leitura ativa do livro Pai Rico, Pai Pobre, e assistir todos os vídeos anteriores, porque é só assim que você vai entender o momento que nós estamos. Pois bem, deixa eu continuar a leitura aqui para você, presta atenção. Então, lição 1, os ricos não trabalham pelo dinheiro. Uma coisa que você precisa aprender. Você não pode trabalhar pelo dinheiro. Você precisa trabalhar por transformação. Você precisa transformar a vida das pessoas. Você precisa gerar valor para as pessoas. Este deve ser o seu motivador. A sua motivação maior, aquilo que queima dentro de você, tem que ser gerar valor para as pessoas. Você não pode trabalhar pelo dinheiro, porque se você trabalhar pelo dinheiro, você nunca vai conseguir, em primeiro lugar, se realizar na vida. Você nunca vai conseguir realizar os seus sonhos, você nunca vai conseguir chegar aonde você quer, por mais dinheiro que você possa conseguir. Quem trabalha só pelo dinheiro é um infeliz. E é uma pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa medíocre, ela acaba se tornando uma pessoa mesquinha, porque ela fica apegada no que não tem valor. A única coisa que o dinheiro faz
é simplesmente proporcionar o bem de outras pessoas, não exclusivamente, não egoisticamente falando, os nossos próprios desejos, mas nós precisamos entender que o dinheiro é uma ferramenta, é um recurso de criação, é um recurso que permite fazer com que as coisas aconteçam. Nada mais, nada menos que isso. Não valorize, não dê ao dinheiro um valor maior do que ele tem de verdade. O que faz a diferença é o que você faz pelas pessoas, querendo de verdade que elas tenham sucesso e que elas possam conseguir chegar aonde elas querem. Então, ele está aprendendo aqui que trabalhar pelo dinheiro, quem trabalha pelo dinheiro vive reclamando, quem trabalha pelo dinheiro não consegue subir na vida, quem trabalha pelo dinheiro fala mal do patrão, fala mal do governo, fala mal da situação e simplesmente fica patinando. Por acaso você já teve aquela impressão que você está sempre patinando na vida financeira, ou nos negócios, ou nos empregos pelos quais você já passou? Talvez seja porque até hoje você não entendeu que você não pode trabalhar pelo dinheiro, você não pode criar um negócio pelo dinheiro. Você não pode ter amor, você não pode ter aquele amor corrosivo pelo dinheiro. O dinheiro, guarda isso, é simplesmente uma ferramenta que você vai utilizar para conseguir as coisas que realmente são importantes e têm valor na vida. Beleza? Deixa o seu like aí. Então, os ricos não trabalham pelo dinheiro, é a primeira lição. Não contei para o meu pai, pobre, que não estava mais sendo pago. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio não estava entendendo. Durante 3 semanas, Mike e eu trabalhamos 3 horas, todo sábado, sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder não poder comprar os gibis. Na terceira semana, por volta do meio-dia, apareceu o pai rico. Ouvimos seu caminhão chegar ao estacionamento e fazer um barulhão quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a senhora Martin com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, ele abriu o freezer dos sorvetes, pegou 2 picolés, pagou e chamou a mim e a Mike. Vamos dar uma voltinha, moçada. Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado onde alguns adultos estavam jogando beisebol. Sentado em uma mesa de piquenique afastada, ele deu os picolés para mim e para Mike. Como as coisas estão indo, garotos? Ok, respondeu Mike. Concordei com ele. Aprenderam alguma coisa? Perguntou o pai rico. Mike e eu olhamos um para o outro, levantamos os ombros e balançamos a cabeça em uníssono. Subtítulo: Evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Se aprenderem a lição, terão uma vida de grande liberdade e segurança. Se não aprenderem, acabarão como a senhora Martin e a maioria das pessoas que jogam beisebol aqui no parque. Elas trabalham muito por um salário baixo, agarrando-se à ilusão de segurança no emprego, esperando pelas 3 semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois de 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas essas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas? Indaguei. Pai rico abriu um sorriso. A senhora Martin é como uma mãe para mim. Nunca seria tão cruel. Pode parecer que estou sendo demasiado desalmado porque estou tentando chamar a atenção de vocês para um fato que a maioria das pessoas não consegue ter a felicidade de enxergar. Graças a uma visão muito estreita, as pessoas não percebem em que armadilha caíram. Mike e eu ficamos sentados sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel, contudo, sentíamos que ele desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o pai rico continuou. Não estão gostando desses 25 centavos por hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas na realidade meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representava uma fortuna. Ok, vou pagar $1 a hora, prosseguiu o pai rico, com um sorriso malicioso. Agora meu coração acelerou de verdade. Meu cérebro gritava, topa, topa! Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim, fiquei calado. Ok, $2 a hora.
Meu pequeno cérebro e meu pequeno coração de 9 anos quase explodiram. Afinal, estávamos em 56 e receber $2 a hora me teria tornado o garoto mais rico do mundo. Não me podia imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim, eu queria fechar o negócio. E podia ver a bicicleta nova, a luva de beisebol nova e a adoração de meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E ainda por cima, Jimmy e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre, mas consegui me manter em silêncio. Quem sabe tivesse torrado os miolos e queimado um fusível, mas no fundo do meu coração eu queria loucamente esses $2 a hora. O sorvete estava se derretendo e escorregando pela minha mão. As formigas se deliciavam com a pasta melada de baunilha e chocolate. Pai Rico olhava para os 2 garotos que o olhavam de volta embasbacados. Ele sabia que estava nos testando e ele sabia que parte das nossas emoções queria topar a parada. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada de suas almas que pode ser comprada. E sabia que todo ser humano também tinha uma parte da alma que era forte e que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevaleceria. Ele tinha testado milhares de almas ao longo da vida. Ele testava almas toda vez que entrevistava um candidato a emprego. Ok, $5 a hora. De repente fez um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganhavam $5 a hora em 56. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte de minha alma que era fraca e necessitada estava silenciada. A parte que não se vendia estava à frente. Então, uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegava a esse ponto. Muito bem, disse Pai Rico suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E tem um preço por causa das suas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente. E quando recebem o contra-cheque, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então se define o padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir para o trabalho, pagar as contas, acordar, ir para o trabalho, pagar as contas. Suas vidas, então, são conduzidas sempre por 2 emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que chamo da corrida dos ratos. E há outro jeito? Perguntou Mike. Sim, disse Pai Rico, mas poucas pessoas o descobrem. E qual é esse jeito? Perguntou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse Pai Rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estavam mentindo, disse para falar a verdade, retrucou Pai Rico. A verdade sobre o quê? Perguntei. Sobre como estão se sentindo, respondeu Pai Rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. O Senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o Senhor, a senhora Martin não fazem isso? Perguntei. Duvido, disse Pai Rico. Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em lugar de enfrentar o medo, elas reagem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente em lugar de usar suas cabeças, disse Pai Rico batendo nas nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria e do desejo e da ambição se apossam delas e novamente reagem em vez de pensar. São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. Certo, falou Pai Rico. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, elas reagem aos seus sentimentos e não pensam. Elas sentem o medo, vão para o trabalho, esperam que o trabalho acalme esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme o seu medo e novamente nada. O medo as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora, mas a cada dia elas acordam e o velho medo está com elas. Para milhões de pessoas, esse velho medo as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantassem
de modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse medo que lhes rói a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. O dinheiro controla suas emoções e, consequentemente, as suas almas. Pai Rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas na verdade não entendemos o que ele falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impelia a correr ao trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível de suas palavras, Pai Rico falou: "E quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É isso que quero ensinar a vocês. Não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema." "Não resolve?" perguntei surpreso. Não resolve. Deixe-me falar desta outra emoção que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro o desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas e empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro para a alegria que acreditam o dinheiro pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. "Mesmo para as pessoas ricas?" perguntou Mike. "Incluindo os ricos", respondeu o Pai Rico. "De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o seu medo de ficar sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrir que o medo fica pior. Agora, elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já têm muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. O medo que as levaram a se tornarem ricas fica maior. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Perguntaram-se com o que seus amigos dirão. Preocupam-se com o que os seus amigos dirão se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas." "Então a pessoa pobre é mais feliz?" perguntei. Não acho", replicou o Pai Rico. "Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Mas se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto de nossa mesa." Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto da nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse. Talvez antes o tivéssemos ignorado. Pai Rico tirou da carteira uma nota de $1 e fez um gesto para o velho. Este, ao ver o dinheiro, se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profusamente e saiu encantado com sua boa sorte. "Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados", disse Pai Rico. "Já encontrei tanta gente que fala: 'não estou interessado no dinheiro'. Contudo, eles trabalham 8 horas por dia nos seus empregos. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, então por que é que trabalham?" Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Enquanto eu estava ali sentado ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu próprio pai dizia: "Não estou interessado no dinheiro." Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo sempre: "Trabalho porque gosto do que faço." "Então o que temos que fazer?" perguntei. "Não trabalhar pelo dinheiro, até perder todos os resquícios de medo e ganância?" "Não, isso seria uma perda de tempo", falou o pai rico. "As emoções são o que nos torna humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa energia em movimento. Seja sincero e respeitoso com as suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você." "Nossa!" exclamou Mike. "Não se preocupe com o que eu acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor.
Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando em suas emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo? Pedi. Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com uma emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro. Você tem contas a pagar? Falei. Sem dúvida, disse o pai rico sorrindo. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, continuou o pai rico. Se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de ganhar algum dinheiro, as pessoas poderiam se perguntar: o emprego seria, no longo prazo, a melhor solução para este medo? Na minha opinião, a resposta é não. Especialmente se levamos em conta a duração da vida da pessoa. Um emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Mas meu pai sempre fala: vá para a escola, tire notas boas para que possa conseguir um emprego bom e seguro, disse eu. Um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia, mas em geral, o medo que leva as pessoas a dar esse conselho. O senhor quer dizer que meu pai fala isso porque tem medo? Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e enquadrar-se na sociedade. Não me entenda mal, ele o ama e quer o melhor para o seu filho. E eu acho que seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes, mas elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse medo que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a preocupar-se tanto com você que vá para a escola. E o senhor aconselha o quê? Perguntei. Quero ensinar a vocês o domínio sobre o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Eles, se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava finalmente a fazer sentido. Ele queria abrir os nossos horizontes, mostrar-nos o que a senhora Martin não via, o que os seus empregados não viam, ou por falar nisso, o que o meu pai não via. Naquele dia minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados, só que trabalhamos em níveis diferentes, disse pai rico. Eu quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha. A armadilha criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que quero ensinar a vocês. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se primeiramente vocês não cuidarem do medo e do desejo e ficarem ricos, vocês serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia ou no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então vocês, garotos, vão para a escola e se formam. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai instruído tinha ótima formação e uma ótima carreira, mas a escola nunca lhe tinha dito como lidar com o dinheiro e com os seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro. Como o desejo por dinheiro afeta o nosso pensamento? Perguntou Mike. Como você se sentiu quando eu tentei com um aumento no pagamento? Você notou que seu desejo crescia? Balançamos a cabeça afirmativamente. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será que vocês usem essas emoções a seu favor e a longo prazo e não apenas deixem que elas o conduzam e controlem seus pensamentos. A maioria das pessoas usam o medo e a ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheque, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem sequer se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando.
É como a história do burro que movimenta o carro enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro pode estar indo aonde deseja ir, mas o burro está correndo atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá uma outra cenoura para o burro. O Senhor quer dizer que no momento em que eu imaginei a nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como uma cenoura para o burro? Perguntou Mike. Isso mesmo. E quando você crescer, os brinquedos serão mais caros. Um carro novo, uma lancha e uma casa grande para impressionar seus amigos, disse Pai Rico com um sorriso. O medo empurra para fora da porta e o desejo o atrai, fazendo com que vocês vão de encontro ao rochedo. Essa é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o desejo é a ignorância. É por isso que as pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, ele poderia pensar 2 vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Pai Rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento, de aprender a abrir ou fechar a mente. Veja, a escola é muito importante, mas vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e poder se tornar um membro útil da sociedade. Cada cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer, disse Pai Rico. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Fez-se um longo silêncio. Pai Rico sorria. Não entendi tudo o que ele disse naquele dia, mas como ocorre com a maioria dos grandes mestres, cujas palavras continuam repercutindo por muitos anos, muitas vezes, até depois que se foram, suas palavras estão comigo até hoje. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse Pai Rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem dessa conversa. Quero que pensem sempre na Sra. Martin. Quero que pensem sobre o burro. Não esqueçam nunca porque as 2 emoções, medo e desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida, se não tiverem consciência de que elas estão controlando seu pensamento. Passar a vida com medo, não explicando jamais seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que este comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado, com as contas a pagar, é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo montante de seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará sentir-se seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Por favor, não deixe o dinheiro dominar suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para a nossa mesa. Pai Rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse Pai Rico. Vou dar alguns exemplos. Um médico querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família aumenta o preço das suas consultas. Isso prejudica principalmente os mais pobres, de modo que esses têm saúde pior do que aqueles que têm dinheiro. E continuou. Como os médicos aumentam suas consultas, os advogados também aumentam sua remuneração. Como a remuneração dos advogados aumentou, os professores querem um aumento, o que provoca um aumento dos impostos e assim por diante. Logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que surgirá o caos e outra civilização estará em colapso. As grandes civilizações entram em colapso porque a distância entre os que têm e os que não têm era grande demais. Os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete, porque não aprendemos com ela. Se decoramos mecanicamente datas e nomes e não a lição. Só decoramos mecanicamente datas e nomes e não a lição. E os preços não aumentam? Perguntei. Não numa sociedade instruída com um bom governo. Os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as pessoas ensinassem as pessoas sobre dinheiro, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalhar pelo dinheiro e não a controlar o poder do dinheiro. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou Mike.
O senhor não está incentivando que eu vá fazer meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai rico. Mas na maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador domine uma empresa. Tudo o que eles fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que eles pensam é cortar custos e aumentar preços, o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas ao mesmo tempo, ela não mostra tudo, acrescentou o pai rico furioso. Há uma solução? Perguntou Mike. Sim, disse o pai rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar em suas emoções. Quando vocês, garotos, dominam suas emoções concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente vocês resistiram às suas emoções quando os tentei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de renderem às emoções, de se renderem às emoções. Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão de descobrir. Quero que vocês aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou levá-los a esse lugar onde a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que receberemos se formos com o Senhor? O que acontecerá se concordamos em aprender com o Senhor? O que obteremos? Perguntei. O mesmo que irmão Coelho obteve, disse pai rico. Libertação da boneca de piche. Há um caminho de espinhos? Perguntei. Sim, assentiu pai rico. O caminho de espinhos é nosso medo e nossa ambição. A saída está em pôr de lado o medo e controlar nossa ambição, nossas fraquezas, nossa carência. E a saída também está na mente, na escolha dos nossos pensamentos. Escolher nossos pensamentos? Perguntou Mike intrigado. Sim, escolher o que pensamos em lugar de reagir às nossas emoções, em lugar de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver problemas, porque estamos assombrados pelo medo de não ter dinheiro para pagar as contas. O pensamento levaria a dedicar tempo e colocar-se a si mesmo a pergunta: trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para o problema? A maioria das pessoas está tão apavorada por não encarar a verdade. O medo está controlando-as, que não pode pensar e assim corre para sair de casa. A boneca de piche está no controle. Isso é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos isso? Perguntou Mike. Isso é o que vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher os seus pensamentos em lugar de reagir apavorados, tomando o café da manhã afobadamente e disparando porta fora. Lembrem-se do que disse antes. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as pessoas do fim do mês, são as contas do fim do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas. Ou melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Da mesma forma que faziam seus pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar se há outra maneira. Suas emoções estão no controle de seu pensamento, não a razão. O Senhor pode distinguir o pensar com as emoções do pensar com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo, respondeu o pai rico. Ouço coisas como, bem, todo mundo tem de trabalhar, ou os ricos são desonestos, ou vou procurar outro emprego. Mereço esse aumento. Eles não vão me passar para trás, ou gosto deste emprego porque ele é seguro, em lugar de perguntas como, o que é que eu estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza. Devo admitir que estava recebendo uma grande lição. Saber que quando alguém estava falando a partir das suas emoções ou de um pensamento claro, era uma lição que me prestou bons serviços a vida toda, especialmente quando era eu que estava falando a partir de uma reação e não de um pensamento claro. Enquanto caminhávamos de volta à loja, pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele. Ele continuou explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando pratinhas de 5 centavos com chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, nós estávamos pensando quase como os ricos. O problema é que nós estamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo
e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que havia formas legais de fazer dinheiro e formas ilegais. Pai Rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. O dinheiro é uma ficção. Somente a ilusão de confiança e a ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique de pé. De fato, disse ele, de várias maneiras a cenoura do burro é mais valiosa que o dinheiro. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificado de prata. O que aconteceria, garotos? Seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia, não entendemos do que ele estava falando, mas com o correr dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Bem, meus queridos, eu vou parar por aqui, mas antes eu quero fazer um comentário a respeito de tudo isso que nós lemos. Nós lemos a história. Eu entendo que é importante nós conhecermos essa história para que nós possamos entender por que que ele aprendeu de uma forma tão drástica, de uma forma tão eficaz a trabalhar com dinheiro. Aprendeu porque ele foi colocado na prática. Ele teve que viver uma situação, em primeiro lugar, que ele não gostaria de estar vivendo. E que situação é essa? Trabalhar de graça ou por quase de graça. A partir do momento que ele aprendeu a trabalhar de graça, ele entendeu o valor de se trabalhar não pelo dinheiro, mas se trabalhar por algo a mais, que não seja a ganância, a própria ganância do dinheiro. O que ele está chamando de ganância? Ele chama de ganância o desejo de receber o dinheiro, pelo próprio dinheiro. Porque quando você tem essa ganância, que é baseada nas suas emoções, e as suas emoções estão baseadas na sua realidade, qual é a sua realidade? Talvez a sua realidade seja de pagar contas. Então, essa necessidade de pagar contas gera esta emoção dentro de você, essa angústia é uma emoção ruim, essa ansiedade e essa necessidade. Você precisa trabalhar pelo dinheiro para que você possa cumprir com as suas obrigações, pagar as suas contas. Esta é a motivação errada. Se a motivação é errada, você vai estar sempre infeliz e você nunca vai conseguir romper, você não vai conseguir passar para o próximo nível, você não vai conseguir subir a escada do sucesso, porque você vai estar sempre trazendo para a sua realidade toda a negatividade dessas emoções, porque você vai começar a reclamar o tempo inteiro, e reclamar nada mais é do que trazer à existência aquilo que já é ruim. Você está pedindo para que repita, para que aconteça de novo a coisa ruim. Você reclama do dinheiro, você reclama do seu patrão, você reclama do governo, e pensa que tanto o seu patrão quanto o governo, aquilo que o patrão te paga, é isso que é responsável pela sua vida, e não é. Enquanto você não entender que o responsável pela sua vida é você mesmo, que são as decisões que você toma, nada vai mudar. Você sempre vai estar nesse ciclo vicioso que Pai Rico chama de a corrida dos ratos, que é trabalhar para pagar contas, volta para casa, descansa para no outro dia começar tudo de novo, ou seja, trabalhar para pagar as suas contas. E esta vida vira uma vida simplesmente sem sentido, uma vida de se estar sempre correndo, aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais e que você não está aproveitando nada da vida, ou seja, todo o seu esforço está sendo simplesmente para fazer com que outras pessoas possam realizar os seus sonhos. Mas e os seus sonhos? Os seus, você, pessoa que está me ouvindo nesse momento. Quais são os seus sonhos? Por que você não está trabalhando pelos seus sonhos para que os seus sonhos possam ser realizados e não o das outras pessoas? Enquanto você não aprender a lidar com o dinheiro, enquanto você não entender que você precisa trabalhar não pelo dinheiro, mas pelo sucesso das outras pessoas, o que isso significa, Cláudio? Significa que você precisa trabalhar para gerar valor para as outras pessoas. O seu foco, enquanto você sai para o seu trabalho, não pode ser no seu contra-cheque, no que você vai receber no final do mês. O seu foco tem que estar em gerar valor. Porque quando você gera valor para as pessoas, você gera valor para o mercado. Quando você gera valor para o mercado, então o seu passe começa a subir. Você recebe mais por aquilo que você faz. Seja pela venda dos seus produtos físicos, pela venda dos seus produtos digitais, pela venda dos seus serviços. Tá entendendo? Faz sentido para você? Muito importante que você pare agora um vídeo, nós já estamos terminando, e você
ouça toda essa história de novo. E você ouça todos esses nossos comentários e você comece a aplicar dentro de você todo esse ensinamento. Aonde é que você se encaixa nesse momento dessa história? Será que você está trabalhando pelo dinheiro? Será que você ainda está nessa corrida dos ratos, nessa corrida sempre constante e que você não consegue ver um fim para ela? Será que você não precisa tomar uma decisão de parar de trabalhar pelo dinheiro? Será que é só o dinheiro que te move? Será que não é o medo de faltar? Será que não é essa ganância de estar sempre desejando mais, sempre desejando, buscando o próximo cheque, que te impede de prosperar de verdade? Parece ser um pensamento contraditório, mas a ganância é um sentimento ruim. E se o que te move, se o seu combustível são sentimentos ruins, você nunca vai conseguir obter nada de bom da vida. Porque igual gera igual. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Então, é muito importante. Antes de continuarmos, eu vou parar por aqui justamente porque a gente já leu muito. Eu quero que você... É muito importante que você volte de novo este vídeo e você assista mais uma vez e você reflita sobre tudo que o Pai Rico está ensinando para o Mike e para o Robert. Porque tudo que você vai aprender aqui vai formar a base da construção de tudo que você terá e conseguirá a partir desta série, desta websérie. Beleza? Eu espero que você esteja gostando. Quaisquer dúvidas, deixa aí nos comentários, vamos trocar ideias. Eu tenho certeza que a gente pode aumentar muito mais o valor desse vídeo com os comentários abaixo. Vou ficar muito feliz de ouvir os seus pensamentos, de ler todas as suas críticas, o que você concorda, o que você não concorda, como está sendo a sua vida. Deixa saber para que eu possa te dar uma dica específica, para que eu possa te dar uma direção específica e assim te ajudar muito mais. Beleza? Lembra de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.